Antes de Platão, os pré-socráticos e Sócrates. Parte 2. Anaximandro de Mileto. Oh! Ciência! Oh! Tecnologia! Oh, o que mais? História. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje, Anaximandro de Mileto. Aqui você vê o original em grego, Anaximandros ou Milésio. Quem foi Anaximandro de Mileto? Heródoto, o historiador grego, em seu livro Clio, afirma que Anaximandro desenhou o primeiro mapa mundi. Então ele foi o primeiro cartógrafo conhecido. Segundo Diógenes Laércio, filósofo grego do século III d.C., que viveu depois de Anaximandro, Anaximandro era filho de Praxíades. Diógenes afirma que, além de desenhar um mapa do mundo, Anaximandro fez um globo terrestre, o que sugere que ele sabia que a Terra era uma esfera. Então, até Anaximandro sabia que a Terra era uma esfera, né? Diógenes também relata que Anaximandro criou o gnomon, um relógio solar. À direita nós vemos aqui um relevo romano, que foi copiado, por sua vez, de um relevo grego, que mostra a face de Anaximandro de Mileto. Mas nós não sabemos se Anaximandro era assim. Não sabemos se a pessoa que esculpiu, por acaso, conhecia o Anaximandro, a sua face. Talvez ela tenha feito isso depois que ele já havia falecido. Então, isso é uma suposição apenas. A vida de Anaximandro é situada entre 610 e 546 a.C., mas não há certeza absoluta sobre essas datas. Então, são aproximações. Então, a gente sabe mais ou menos, de acordo com algumas referências, que ele viveu entre esses anos. Ele pode ter nascido antes, depois, morrido antes ou depois. A questão é que ele é mencionado por Aristóteles, Heródoto, Simplício, que por sua vez é comentarista de Aristóteles, e Santo Hipólito de Roma. E todos esses não foram seus contemporâneos. Assim como nós temos também, em outro vídeo, né, o vídeo sobre Tales de Mileto também, Aristóteles, Platão também comentam sobre Tales, mas eles não conheceram ele pessoalmente, não viveram com ele. Então aqui nós estamos falando de alguém que nos é apresentado por pessoas que não conheceram essa pessoa pessoalmente. Então, o que nós temos de Anaximandro? Nós temos apenas alguns fragmentos de seu pensamento. Se por acaso você encontra em algum lugar, né, páginas e mais páginas do pensamento de Anaximandro, então provavelmente é alguma outra pessoa que está comentando o pouco que ela leu do Anaximandro, ou talvez pior, ela leu o que alguém falou sobre Anaximandro, né? Então tem mais gente falando pelo Anaximandro do que realmente falando do que ele realmente disse. Mas vamos trabalhar com o que nós temos, né? Com esses comentaristas. Segundo Aristóteles, Anaximandro disse que o ilimitado, sendo algo divino, é imortal e imperecível. Então, o Anaximandro acreditava, segundo Aristóteles, na existência do ilimitado. Segundo Simplício, Anaximandro disse que o ilimitado era o princípio dos seres. E segundo Hipólito, Anaximandro disse que o ilimitado é algo que não tem idade e não envelhece. Então aqui nós temos, segundo esses autores, né, o Anaximandro acreditava no conceito de ilimitado, que era alguma coisa para ele divina, alguma coisa que não tinha idade e não envelhecia. Então aqui nós estamos também sendo conduzidos a acreditar que o Anaximandro ele acreditava num conceito de eternidade. E, assim, qual seria a contribuição do pensamento de Anaximandro para o pensamento ocidental? Ela pode ser resumida nesses 3 itens. O ilimitado é o princípio das coisas, a natureza do ilimitado é sem idade e sem velhice, e o ilimitado enquanto divino é imortal e imperecível. Esse seria o pensamento de Anaximandro de Mileto. Né? Mais coisas, além disso aqui,
São contribuições de outros autores. Então, não é de Anaximandro. Tá? Uma sugestão de leitura é a obra de Georges Laërcio. Georges Laërcio traz um resumo da vida de Anaximandro, relatando que ele criou o gnomo, o relógio de sol, que ele desenhou o primeiro mapa mundi e construiu um globo terrestre, como nós já dissemos. Diógenes diz que, segundo Apolodorus de Atenas, quer dizer, que o Diógenes está comentando algo que outra pessoa disse. Né? Segundo Apolodorus de Atenas, Anaximandro tinha 64 anos no segundo ano da 58ª Olimpíada. São essas afirmações que fornecem as aproximações de vida das pessoas. Então, quando algum autor fala da idade de alguém e relaciona com eventos, você tem uma pista de quando aquela pessoa nasceu. Né? Diógenes também diz que havia um outro Anaximandro de Mileto, só que esse era o historiador. Então também é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, às vezes, né? Com as pessoas que têm os mesmos nomes. Então, de quem nós estamos falando? Aqui nós estamos falando do Anaximandro, que trabalhou como geógrafo, né? Como cartógrafo e também filósofo. Curiosidade. Tá? Este é um mosaico de Johannes Strasser, em Trier, Alemanha. Ele é datado no início do século III d.C., que mostra o filósofo grego pré-socrático Anaximandro de Mileto segurando um relógio de sol. Então essa é uma coisa interessante. Às vezes nós temos obras de arte pelas quais nós passamos em algum lugar e nós não temos a menor ideia do que aquilo é, do que aquilo significa. Então, olha, coisa interessante. Então, isso está na Alemanha, bem longe de Mileto, que fica atualmente na Turquia. E nós temos a referência aqui ao Anaximandro. Tá? Então, a obra ilustra uma das criações atribuídas a ele, né? Um relógio de sol, o gnomo. Aqui nós apresentamos as referências para essa apresentação e agradecemos a sua audiência. Por favor, continue assistindo os próximos vídeos, mande questões, sugestões sobre o que a gente pode discutir. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Obrigado.